Então, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento na aula anterior, onde a gente viu a questão do número de NOx e algumas formas de determinar o número de oxidação, a gente vai entrar agora na parte de oxidação e redução, tá? Entender como é que esses dois fenômenos funcionam. Isso ainda está meio que implícito ali na primeira aula, tá? Da apostila autorregulada. Mas como eu falei, a minha forma de explorar aqui é um pouquinho diferente. Mas as duas interpretações, né, tanto da apostila quanto aqui que eu estou apresentando, elas se complementam, tá? Então vamos lá. Oxidação e redução. De uma forma bem objetiva, oxidação eu sempre associo à perda de elétrons e ao aumento do NOx. Enquanto a redução é o ganho de elétrons e a redução do NOx. Então percebe que são dois processos inversos, tá? Sempre que eu falo oxidação e redução, são coisas inversas. A gente vai ver que, de alguma forma, uma só acontece em função da outra. São processos que são complementares, tá? Eles são cíclicos. Para algo se oxidar, alguém tem que se reduzir. Para se alguém se reduzir, alguém tem que se oxidar. Vamos aqui analisar uma equação muito simples, tá? Bem clássica aí de você achar em livros de química. Deixa eu pegar aqui o ponteiro aqui. Tem aqui o zinco, tem aqui o cobre, eles são reagentes da reação, e o zinco e o cobre também como produtos, tá? Para a gente determinar quem vai se oxidar e quem vai se reduzir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar esse átomo aí no caso, né? Posso nem chamar de substância, antes e depois da reação química. Quer dizer, analisar que tipo de transformação ele sofreu. Eu tenho aqui a setinha, né? A setinha indica a transformação química, então eu vou analisar o zinco antes da reação e o zinco depois da reação, tá? O que eu posso observar? Aqui o NOx do zinco vai ser zero. Por que ele vai ser zero? É uma substância simples que não exibe nenhum expoente aqui de carga elétrica, quer dizer, ele não é um íon, então o NOx dele é zero. Tudo bem? Aí, ó, seguindo a setinha, depois da reação, ele passa a exibir uma carga elétrica aqui, né? Como se fosse aquele expoente da potência, né? Quer dizer, ele é um íon com carga mais 2. Então ele passou a exibir um NOx, um número de oxidação mais 2. Então repara que era zero, após a transformação passa a valer mais 2. Então o que houve? Aumento do NOx. De 0 para mais 2 aumenta. Então o zinco sofreu o processo de oxidação. Muito tranquilo, né, pessoal? Agora a gente vai analisar o cobre. Aqui, ó, antes e o cobre depois da transformação química, para saber que tipo de transformação ele sofreu. Ó. Aqui ele era o íon, carga dele mais 2. Aí, ó, seguindo a setinha, depois da transformação, ele tem alguma carga elétrica aqui como expoente, ele exibe, então ele não é um íon, né? Então ele está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, de mais 2 antes da reação para zero, houve uma redução do NOx. Redução de NOx, qual o processo? Redução. Muito fácil, muito tranquilo, né? No exercício que eu vou anexar em relação a essa atividade, eu vou pedir para vocês identificar, vão ter as reações muito parecidas com essa, tá? E aí eu vou pedir para você identificar quem sofre a oxidação, quem sofre a redução. Trabalha com esse esquema de setinhas, tá? Isso facilita muito, até para depois nos outros exercícios que a gente vai fazer, com a evolução da matéria, tá? Então trabalha sempre com essas setinhas, tá? Faz essa indicação com setas que facilita muito. Isso já no exercício, tá? Não esqueça disso. Trabalha com essas setinhas. Então temos aí a nossa reação de oxidação e redução. Uma coisa que é muito importante são as semi-equações. Tá? O que são essas semi-equações? Semi-equação de oxidação, semi-equação de redução. As semi-equações
elas vão mostrar os elétrons envolvidos nesse processo de oxidação e redução. Como a gente viu no slide anterior, quando eu falo em oxidação e redução, eu posso associar o aumento e ao ganho, o aumento e a redução do NOx, ou a perda e ganho de elétrons. No fundo, o aumento e a redução do NOx, ele é causado por essa perda ou ganho de elétrons, né? O aumento e o ganho de NOx seria assim o efeito da causa, perda e ganho de elétrons. Nas semi-equações eu vou mostrar os elétrons envolvidos nessas reações. Como assim mostrar os elétrons? Vamos analisar aqui, ó. Essa aí é a semi-equação de oxidação, que é o processo que acontece com o zinco, né? Eu tenho aqui, ó. Eu copiei daqui, ó, da equação que a gente analisou no outro slide, ó. Repara aqui, ó, que antes da seta o zinco está aqui com o NOx zero, ó. O zinco com o NOx zero, está aqui a setinha. E depois da seta, o zinco é mais 2, ó, depois da setinha. Então repara que eu copiei dali, só que como eu estou analisando somente a oxidação, eu meio que deixei de lado o cobre, né? O cobre não vai entrar na semi-equação de oxidação porque você viu que ele sofre a redução, tá? Então se eu estou falando de semi-equação de redução, eu vou botar só o zinco. O que acontece? Ele era 0 e passa a ser mais 2. Ele passou a ser mais 2 porque ele perdeu 2 elétrons, tá? Isso aí é uma noção que você teve lá no primeiro ano de química, quando estudou próton, elétron. Muita gente não entende, pô, como é que o cara perde alguma coisa e fica positivo? É só você analisar a questão da carga elétrica da matéria, né? Os átomos têm prótons, próton é positivo, tá? Então imagina aqui um átomo com 3 prótons. E o átomo também tem lá os seus elétrons. Imagina que ele tem 3 elétrons. O elétron é negativo, tá? Então tá aqui, ó, o próton positivo e o elétron negativo. Se ele tem 3 prótons positivos e 3 elétrons negativos, a carga total desse sistema aqui é zero, porque um positivo não neutraliza um negativo. Tudo bem? Ó, positivo e negativo, um neutralizando o outro. Agora imagine isso aqui, ó, que ele perca um desse elétron aqui, ó, perdeu. Quer dizer, esse positivo neutraliza esse negativo, esse positivo é neutralizado por esse negativo, e esse positivo aqui não tem ninguém que o neutralize. Então, ó, ele perdeu aquele elétron e ficou mais um, ficou positivo, sobrou um próton. Imagine que ele perca agora um outro elétron. Esse positivo é neutralizado por esse negativo, e esses dois positivos aqui estão sobrando, ó, não tem ninguém que os neutralize. Então qual é o saldo? O saldo aqui é mais 2. A mesma coisa acontece com o zinco, ele perde esses 2 elétrons, deixa eu apagar tudo aqui, ele perde esses 2 elétrons, e por perder esses 2 elétrons, ele fica mais 2. Tá? Então, sempre que perde elétron, a carga, o NOx do átomo vai aumentar, ele vai se oxidar. Se a carga dele é mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Quer dizer, se fosse mais 3, ele teria perdido 3 elétrons, e assim por diante. Tá? Sempre que eu falo de perda de elétron, o elétron é produto da reação. Ó. Repara que o elétron está à direita da seta. Ó. Ele é um produto da reação química. E aí a gente vai ver o que acontece com o cobre, que vai ser justamente o contrário, né? Lembra que eu falei que oxidação é sempre o contrário de redução? O cobre, ó, ele era mais 2 e passa a ser 0. Quer dizer, essa redução do número de oxidação do cobre, ela é uma consequência do ganho de elétrons. Então, repara, quem perde, o NOx aumenta, quem ganha, o NOx diminui, reduz, né? Então, ó, ele era mais 2, ele ganhou 2 elétrons, ele passa a ser 0. Muitos livros trazem até um 0 aqui, assim, ó, muitas questões, tá? Para deixar claro que o número de oxidação é 0, mas isso aí é meio que irrelevante. Então repara que se na oxidação o elétron era produto da reação,
Na redução, o elétron, eu posso dizer que ele é reagente, ó, ele está antes da seta. Ó, repara, opostos. Ó. Um está à direita da seta, um está à esquerda. Um é produto, outro é reagente da reação. Tudo bem? Essas semi-equações são importantíssimas, principalmente quando a gente for trabalhar com pilhas. Tá ok, pessoal? Muito importante você saber montar essas semi-equações. Mas entendendo que oxidar é perder elétron e reduzir é ganhar elétron, você nunca vai errar isso aí. Nunca. Você sempre vai fazer na oxidação os elétrons à direita da seta e a redução os elétrons à esquerda. A chamada equação global é a equação que a gente viu ali no slide anterior. Na equação global não aparecem os elétrons. A equação global a gente pode entender como a soma das semi-equações de oxidação e redução. Tudo bem? Ó? Como é que seria essa soma? Eu tenho aqui as setinhas que indicam as reações, né? E aí eu vou somar essas duas equações. Eu tenho aqui o zinco antes da seta na primeira, jogo o zinco aqui. Tenho o cobre mais 2 na segunda semi-equação antes da seta, também coloco ele aqui antes da seta. Os elétrons, por que os elétrons somem? É como você imaginar que realmente isso aqui é uma soma matemática. Como eu tenho o elétron, 2 elétrons aqui como produto e 2 elétrons aqui como reagente, é como se eu tivesse mesmo números com sinais opostos, entende? As quantidades de elétrons são as mesmas e na equação química elas estão em posições opostas, eu posso eliminar esses 2 elétrons como produto, elimino esses 2 elétrons aqui como reagente. Tá? E aí o que sobra? Zinco mais 2 como produto e o cobre 0 como produto também. Tá aí a minha equação global. Na equação global não aparecem os elétrons, justamente porque, principalmente nesses exemplos que a gente vai trabalhar aqui que são mais simples, tá? Porque sempre vai haver esse encaixe perfeito de quantidade de elétrons. E quando não houver, a gente vai fazer adaptações para que eles se encaixem e para a equação global não apareçam os elétrons, tá? Então isso aí meio que, por enquanto, sempre vai ser assim. O conceito importante também é o de agente oxidante e agente redutor, tá? Repara que uma coisa é eu perguntar quem sofre oxidação e quem sofre a redução. Outra diferente é falar em termos de agente oxidante e agente redutor. O agente oxidante, ele sempre vai ser quem sofre a redução. E o agente redutor vai ser sempre quem sofre a oxidação. Professor, é o contrário? Que loucura. Qual é a ideia? A ideia, lembra que eu falei que a oxidação e redução eles são processos que um depende do outro e que é uma coisa assim meio cíclica, um só acontece em função do outro, que sempre para alguém se oxidar, alguém tem que se reduzir? O agente oxidante e o agente redutor eles meio que resumem essa ideia. Por quê? Por que o agente oxidante é quem sofre a redução? Porque a gente vai entender que o agente oxidante é quem provoca a oxidação. E como é que ele provoca a oxidação? Sofrendo a redução. E o agente redutor? O agente redutor é quem provoca a redução. Como é que alguém pode provocar a redução de uma outra espécie química? Se oxidando. Tá? Então vamos aí à nossa equação que você já está cansado de ver. Tenho aqui o zinco. O zinco se oxidou. Se ele se oxidou, opa, deixa eu fechar isso aqui. Se ele se oxidou, ele é o agente redutor. Tá ok? Ó, de novo, ó, o zinco estava aqui, ó, se oxidou, virou mais 2. Se ele se oxidou, ele é o agente redutor. E o cobre mais 2? Cobre mais 2, ele sofreu a redução. Se ele sofreu a redução, ele é o agente oxidante. Repara que essa questão de agente oxidante e agente redutor, eu sempre me refiro aos reagentes da reação, tá? Quer dizer, não é o cobre 0 que é o agente oxidante, sim o cobre mais 2, tá? Muita gente boa aí confunde isso, tá? É esse cara aqui que é o agente oxidante. É quem está antes da seta, quem é reagente, tá? Não é o cobre 0, esse aqui é o cobre 0.
sem inox. É o cobre mais 2, ele é o agente oxidante. Tá bom, pessoal? Essa aula de hoje tem bastante informação, tá? Mas é algo aí que você precisa saber para a gente poder evoluir nos tópicos. Façam os exercícios que eu estou anexando, tá? Assistam essa aula de novo. O bom de trabalhar com vídeo é que você pode assistir uma, duas vezes, se de repente ficar alguma dúvida. Tá ok? Um abraço, então até a próxima semana.